através de nós ou apesar de nós? Como Deus vai realizar a sua vontade no mundo caído? A palavra do Senhor nos diz, a segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 14 diante, eu vou ler alguns versículos. Recorda todas estas coisas, atestando diante de Deus que é preciso evitar as discussões de palavras. Elas não servem para nada, a não ser para a perdição dos que os ouvem. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, trabalhador que não tem de que se envergonhar, que dispensa com retidão a palavra da verdade. Evita o palavreado vão e ímpio, já que os que o praticam progredirão na impiedade. Agora, no versículo 19. Não obstante, o sólido fundamento colocado por Deus permanece, marcado pelo selo desta palavra. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E ainda, aparte-se da injustiça todo aquele que pronuncia o nome do Senhor. Numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para uso nobre, outros para uso vulgar. Aquele, pois, que se purificar destes erros, será vaso nobre, vaso para honra, o santificado, útil ao seu possuidor, preparado para toda boa obra. Foge das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, a caridade, a paz, com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Repele as questões insensatas e não educativas. Tu sabes que elas geram brigas. Ora, o servo do Senhor não deve brigar, deve ser manso para com todos, competente no ensino, paciente na tribulação. É com suavidade que deve educar os opositores, na expectativa de que Deus lhes dará não só a conversão para o conhecimento da verdade, mas também o retorno à sensatez, libertando-os do laço do diabo que os tinha cativo à sua vontade. A maior revelação que Jesus trouxe ao mundo, sem sombra de dúvidas, é a paternidade de Deus. E Deus não muda, né? Ele sempre foi pai, contudo, um atributo divino esse atributo divino da paternidade, ele meio que era um mistério aos patriarcas e aos profetas. Hoje nós pregamos muita paternidade de Deus. Se os judeus, nos tempos bíblicos, os muçulmanos, até os dias de hoje, encontram muita dificuldade em aceitar esse atributo de Deus. Por outro lado, atualmente no Ocidente nós vemos um outro evangelho que superenfatiza a paternidade em detrimento de outros atributos de Deus. Deus não é apenas o nosso papai do céu, como eu gosto de chamá-lo e ensino as minhas filhas a chamá-lo também. Ele também é o Criador de todas as coisas, Ele é o Senhor do universo, Ele é o juiz dos anjos e dos homens. E a missão salvadora, a missão da graça, a missão salvadora que se iniciou quando Deus Pai enviou o seu Filho ao mundo e tem sido continuada há 2000 anos pela grande comissão, não é um único trabalho de Deus. Deus, Ele sempre trabalhou, como Jesus mesmo dizia, meu Pai trabalha até agora, eu também trabalho. Deus criou os céus e a terra. Deus, desde o princípio, Ele governa os céus e Ele tem domínio da história da humanidade. O mundo jaz do maligno. O sistema desse mundo é corrupto e injusto e é por isso que ímpios prosperam e justos perecem, muitas vezes. Mas Deus ainda é soberano, Ele guia o fluxo da história. E para a já revelada nas Escrituras, apocalíptica e revelada, consumação dos séculos. Deus não é o agente do mal, Ele ama o mundo, Ele quer salvar o mundo, isso é fato. Contudo, Ele tem nas suas mãos o coração de reis, e nenhum principado dominador desse mundo, nem mesmo Satanás, pode fazer qualquer coisa sem que a ordem saia da boca de Deus. É só observar a Bíblia e a história. Deus sempre usou homens maus para executarem seus juízos sobre as nações que não se arrependiam dos seus pecados. Você vai ver os faraós do Egito, Ben-Hadad, Azael da Síria, pessoas que Deus levantou profetas para ungir, para trazer juízos sobre nações. Nabucodonosor, Ciro, que ele chamou de o meu ungido. E não parou no Antigo Testamento. Tem gente que pensa que isso é coisa do Antigo Testamento, como se Deus tivesse mudado do Antigo para o Novo. Não, de maneira nenhuma, Deus não muda, não parou no Antigo Testamento. O próprio Jesus profetizou a destruição de Jerusalém e o juízo das vilas da Galileia que não se arrependeram e creram no Evangelho que ele pregou. O Evangelho da graça. E para os judeus, os vasos da ira de Deus foram lá o Tito, o general romano, vários Césares, os vasos da ira de Deus.
Ainda depois da destruição de Jerusalém, você vai ver Jesus aparecendo na visão na ilha de Patmos, aparecendo para João na ilha de Patmos, e mais uma vez chamando ao arrependimento e profetizando juízo, dessa vez para Éfeso e para as cidades ali da Ásia Menor, que hoje fica na região da Turquia. E infelizmente, o que a história nos mostrou? Exatamente esses juízos acontecendo. Foi exatamente como aconteceu. Alguns séculos depois, se levanta Maomé e com o Islã, e aquilo já começa a tomar conta de todos aqueles lugares. Você vai ver ali turcos, seljúcidas, sassânidas e califados se levantando, turco-otomanos, Maomé II tomando Constantinopla. E você vê que toda aquela região ela foi dominada, o Oriente Médio, a Turquia, parte da Europa, a Península Ibérica, o norte da África e boa parte do continente africano foi dominado pelo Islã. Portugal, para alguns, talvez você não saiba, mas é considerado parte da janela 1040. Por quê? Principalmente por causa da sua localização geográfica, né? Mas também por causa do seu histórico de perseguição e falta de liberdade religiosa. Mas se geograficamente Portugal até pode ser considerado como parte da janela 1040, religiosamente nós, por muito pouco, eu digo nós porque Portugal e o Brasil e quase todo o continente americano e boa parte da África, por muito pouco a nossa história não ia ser totalmente diferente. Você já parou para pensar que milhares e milhares de cristãos são perseguidos e mortos todos os anos em países muçulmanos? Que o grande desafio chamado janela 1040, que mapeia ali a parte do globo em que estão a maior parte das nações de grande perseguição ao evangelho, que é difícil enviar missionários lá para dentro, que boa parte dessas nações, a igreja é perseguida e se dá exatamente em países onde o cristianismo ou não foi estabelecido, ou foi banido por alguma militância religiosa radical, seja o Islã, seja qualquer outra. E muitos hoje, eu vejo muitos cristãos hoje, isso me indigna um pouco, porque eu vejo muitos cristãos hoje que querendo ser politicamente corretos, ou moderados, ou não militantes, se tornam condescendentes com este mundo. Assistem apáticos à destruição dos fundamentos cristãos e não valorizam a história dos seus antepassados. E eu estou longe de ser um negacionista, e esse vídeo não é para proliferar ideologia política ou negacionismo. Sim, houveram muitos homens, sim, houveram muitos homens maus no passado que usaram o nome de Cristo para obter poder e riqueza e fizeram violência. E ainda existem muitos homens assim. E essa sempre vai ser a luta, essa vai ser sempre a tentação do ser humano. Independente se ela faz isso por uma razão religiosa, por uma razão política, ou mesmo por sua própria razão, em seu próprio nome, essa sempre vai ser a tentação do homem. A tentação do homem sempre vai ser a mesma tentação que Jesus enfrentou e venceu no deserto por poder, riqueza e autossatisfação, domínio. Então nós não podemos nos deixar levar pelos erros dos maus e deixar que isso nos faça esquecer os santos mártires, esquecer daqueles que não se contaminaram com este mundo, que deram as suas vidas para que Cristo fosse conhecido em todas as nações da terra. Não podemos esquecer deles e deixar que um erro produza um outro erro. Se hoje eu sirvo a Cristo, eu devo não apenas ao sim que eu dei, mas eu devo também ao sim que os meus pais deram a Cristo. E eu devo não só ao sim que os meus pais deram a Cristo, mas eu devo ao sim daqueles que lhes pregaram o evangelho antes. E até um passado remoto, onde pessoas lançaram-se ao mar para pregar Cristo nas terras do Brasil. Eu devo a todos aqueles que aqueles que se esforçaram para fazerem do Brasil uma nação cristã. E a cristandade que houve antes deles, francos, espanhóis, portugueses, holandeses, ingleses, quem seja. Eu falo como brasileiro, e agora eu gostaria de falar a todos os brasileiros. Acima de tudo, nós devemos... O fato de hoje conhecermos que nós vivemos hoje com Cristo, você conhece a Cristo e vive com Cristo, nós devemos, acima de tudo isso, a mão invisível de Deus na história, guiando lá atrás a reconquista cristã e o nascimento do reino cristão de Portugal. Sim, o reino cristão de Portugal. Não podemos deixar que o mundo nos confunda, não podemos nos conformar com as ideias desse século, não podemos nos moldar e nem tampouco não podemos moldar a imagem de Deus para torná-lo mais aceitável a esse mundo. Não dá.
Deus é Pai, Deus é amor, Deus é santo, Deus é Senhor, Deus é juiz. Todas essas verdades, todos esses atributos são verdadeiros e imutáveis. Deus é juiz e tem seus instrumentos de juízo. Mas, como diz as Escrituras que nós lemos no início, se eu e você, se nós nos reconciliarmos com os nossos pais, aprendermos com os erros dos nossos antepassados, se nós purificarmos os nossos corações desses mesmos erros, nós seremos vasos para a honra, úteis, santificados e úteis para boas obras, para que o nome de Jesus seja glorificado entre as nações e não blasfemado. Eu vou falar ainda a maioria dos brasileiros, porque a maioria dos brasileiros, talvez você tenha dúvida se Deus errou na história, ou talvez você pense que eu estou viajando e que Deus não tem nada a ver com essas questões de história, dos descobrimentos europeus. Talvez você alimenta ressentimento no seu coração contra Portugal. Nesse tempo que eu tenho trabalhado na missão em Portugal, eu já encontrei muito ressentimento no coração de muitos brasileiros. Mas se você tem isso, eu quero que você se lembre de algo. Talvez o seu tom de pele seja um pouco mais escuro, talvez seja um pouco mais claro que o meu, mas você é como eu, você é um descendente deles. Você pode negar a sua história, você pode odiar os seus pais, mas isso não vai fazer com que deixe de ser a sua história e deixem de ser os seus pais. Isso não vai te tornar um indígena brasileiro. Algo que você não é. Pelo menos a maioria dos brasileiros não são. Se você se reconciliar, deixar que o seu coração for honesto consigo mesmo, você vai reconhecer que Deus sempre foi e sempre será o doador da vida. E você é fruto do plano maravilhoso de Deus, que fez do Brasil a nação que ela é hoje, que julgou nações iníquas que viviam no continente anteriormente e por gerações passadas, que formou um novo povo ali, que permitiu que a terra fosse cristianizada e hoje gozar de uma liberdade que em poucos lugares do mundo existe e que muitas vezes nós não valorizamos. Nós nunca vamos saber quanta violência houve no passado. E deixa eu deixar isso bem claro. Nem quanta injustiça foi feita. Mas Deus é juiz de toda a terra. Ele julgou no passado, ele julga hoje. E a grande esperança escatológica nos traz que um dia todos, grandes e pequenos, irão comparecer diante do trono dele e serão julgados. No final haverá justiça. Agora, a nós não cabe fazer o papel de justiceiros, a nós não cabe o ressentimento e a amargura, a nós cabe nos alegrarmos com a nossa herança e o legado cristão que recebemos. E não como vasos para desonra, como muitos foram, mas como vasos para a honra, dizermos sim e irmos por todo mundo e pregarmos o evangelho a toda criatura.